Pronto, vamos agora gravar a aula 8. Nós vamos continuar o estudo do integral duplo, que na aula anterior foi definida, então, o integral duplo foi definido primeiro sobre um retângulo e depois sobre uma região qualquer, uma região limitada qualquer. Portanto, agora eu vou explicar o método como resolver, como é que se pode calcular o integral duplo sobre uma região qualquer. Portanto, nós agora vamos definir regiões verticalmente simples e regiões horizontalmente simples. Uma região diz-se verticalmente simples se pode escrever na forma, então, D é conjunto de xy, tens que x varia entre A e B e y varia entre dois gráficos, gráfico da função f de x e gráfico da função g de x, onde f é menor do que g. Neste caso, o integral pode ser determinado utilizando a fórmula de integral iterado. Então, integral duplo sobre a região D desta função é o integral iterado. Primeiro temos que calcular o integral de f de x até g de x da nossa função f. Quando nós calculamos este integral, então o integral é em ordem a y e x é um valor fixo, um valor concreto. Portanto, o valor do integral vai depender de x. E depois, então, este integral é constante. Pronto, então nós primitivamos em ordem a y, portanto o valor da integral depende de x. E agora a função resultante, função de x, tem que ser integrada em ordem a x de a até b. Eu vou tentar explicar isto no quadro. Portanto, como é que estou? Então, no quadro. Portanto, suponho que nós temos então x e y. Então, aqui temos, deixa eu passar, então, aqui x, aqui temos y, e a nossa região é definida de modo, então, agora, momento, de A até B, e temos duas funções, y igual f de x, e aqui temos outra função, y igual g de x. E então o integral duplo, então toda esta região limitada por estas linhas é região D, portanto contida que tem esta fronteira. Nós temos que calcular o integral sobre D, uma função, temos que encontrar outra notação, portanto função h de xy dx dy. Eu escolhi h para não confundir com estas notações. Então, f e g definem a nossa região, portanto, integral sobre a função h sobre a região d pode ser calculado de modo, então, primeiro, de a até b, então temos parênteses, dy, de x. E dentro nós temos integral na nossa função h de xy, de y, f de x até g de x. Qual é o sentido desta integração? Então, entre parênteses, fixando x e variando y, aqui,
fixando x e variando y, nós vamos ter integração em ordem a um segmento. Portanto, ao longo deste segmento, a partir de este ponto é f de x e este ponto é g de x. O valor de x é aqui. Portanto, entre então este integral em parênteses, este integral entre parênteses, é de facto o resultado da integração de f de x até g de x ao longo desta linha. Nós obtemos um valor numérico que de facto depende da variável x, portanto, depende da escolha de x. Portanto, variando x e efetuando a integração ao longo das linhas verticais, nós vamos obter uma função. Então, o integral obtido ao resultado de cada integração é uma função que depende de x. Agora temos que integrar em ordem. Agora temos que integrar esta função de a até b. Portanto, integramos todos estes valores e vamos obter o integral duplo. Pronto. Agora vamos voltar a esta descrição e mais uma definição. Uma região diz-se horizontalmente simples se ela pode ser escrita na ordem de forma semelhante, só que x e y trocam o papel. Portanto, y varia entre c e d e x varia entre duas funções f de y e g de y, onde f e g são funções então no intervalo c e d e uma função é menor ou igual do que a outra. Neste caso, o integral pode ser determinado utilizando esta fórmula semelhante. Então, vou agora voltar a este desenho. Eu agora vou apagá-lo e vou escrever mais um desenho. Então, aqui temos x. Então, temos aqui x. Aqui temos y. E a nossa região tem outro aspecto. Portanto, aqui temos C, D, temos uma função x igual a f de y, e aqui temos outra função x igual a g de y. E a região horizontalmente simples é esta região contida entre linhas horizontais C e D e limitadas à esquerda pelo gráfico da função x igual a f de y e limitado à direita pelo gráfico da função x igual a g de y. Neste caso, nós podemos escrever que o integral duplo, então vou utilizar outra letra dx de y, portanto, sobre d. O d é esta região, portanto, é igual integral de c até d, portanto, aqui pôs dy, e no interior temos dx df de y até g de y. É aqui h de x, y. Qual é o sentido desta fórmula? Então, para esta função, para este integral que fica dentro das parênteses, nós efetuamos a integração do modo seguinte. Nós fixamos y e então efetuamos a integração de f de y até g de y. Portanto, pode-se então aqui concretizar. Então,
fixa-se o valor de y, aqui é f de y e aqui g de y. Integração em ordem de f de y até g de y. Obtemos este integral. Este integral depende da variável y. Portanto, para variando y, nós obtemos outros integrais. Portanto, cada integral é um valor que depende de y. Agora, nós temos que pegar neste valor, que é a função de y, e integrar de c a d. Portanto, todos estes valores obtidos, integramos agora de c até d em ordem a y. Então, obtém-se esta fórmula. Regiões verticalmente e horizontalmente simples são convenientes para calcular integrais duplos e, na maior parte dos casos, praticamente em todos os casos importantes, qualquer região pode ser decomposta em união dos integrais verticalmente ou horizontalmente simples. Um exemplo é que uma região, um círculo, por exemplo, vamos considerar um círculo de raio R, que tem esta fórmula. Este círculo pode ser definido por esta equação, x varia entre menos R e R, e y contido entre estas duas funções, menos raiz quadrada e função simétrica raiz quadrada. E então, o círculo é uma região verticalmente simples e também, de modo análogo, podemos dizer que é horizontalmente simples. Então, vou tentar então arranjar. Então fazer o gráfico. Então, temos aqui e o círculo, nosso círculo. Pronto, então vou tentar mais uma vez. Nosso círculo. Não. Portanto, vou tentar fazer de outra maneira. Então, temos um círculo. Agora duas retas. Então, agora outra. Pronto, agora outra reta vertical. Agora x entre menos R e R. Vou aqui x. E y entre R ao quadrado menos x ao quadrado. E aqui y igual a menos raiz quadrada R ao quadrado menos x ao quadrado. Portanto, como efeito, um círculo pode ser realmente representado na forma horizontalmente simples. X entre menos R e R e y contido entre a função esta, que define semicírculo inferior, e outra função que define o semicírculo superior. Pronto. Agora vamos outra vez regressar. Não, vamos regressar para a aula. Portanto, determinar, então, o exercício, determinar o integral de x mais 2y, onde D é a região de plano limitada pelas parábolas y igual a 2x ao quadrado e y é igual a 1 mais x ao quadrado, com
como x varia entre menos 1 e 1. Portanto, agora vamos outra vez voltar a este gráfico. Eu vou fazer um gráfico, portanto, uma reta, depois outra reta. Agora y igual 2x ao quadrado e outra parábola. Então, esta parábola y igual 1 mais x ao quadrado. Aqui temos ponto 2, aqui ponto menos 1 e aqui ponto 1. Este região é a nossa região D. Então, é fácil verificar que uma parábola fica em baixo e outra fica em cima, e a interseção destas parábolas são nos pontos x igual a menos 1 e x igual a 1. E y correspondente tem valor 2. Portanto, então vamos aqui por y e aqui temos x. E função integranda, deixe-me ver, x mais 2y. Portanto, a função é x mais 2y. Portanto, integral. Então, vou pôr para cima. Isto vou apagar. Então, agora. X mais 2y dx dy sobre d. Pronto. Agora, a nossa região D é definida pelas equações menos 1 menor ou igual que x menor ou igual que 1 e 2x ao quadrado menor ou igual que y menor ou igual que 1 mais x ao quadrado. Portanto, esta função tem papel f de x, esta função tem papel g de x. Portanto, a nossa região D é verticalmente simples. Porque é definida por estas equações. Então, x varia entre a e b, que a e b são menos 1 e 1, e f de x e g de x são funções 2x ao quadrado e 1 mais x ao quadrado. Portanto, utilizando aquela fórmula, pode-se escrever integral de a até b, portanto, menos 1, 1, parênteses, e aqui pomos dx. E aqui integral, aqui dy, é a nossa função x mais 2y. Aqui temos função 2x ao quadrado e aqui temos função 1 mais x ao quadrado. Portanto, primeiro temos que escrever este integral. Portanto, quando integramos primitiva, então primitivamos em ordem a y. Portanto, primitiva do primeiro termo é x vezes y e primitiva do segundo termo é y ao quadrado. Portanto, fica xy mais y ao quadrado, que é a segunda primitiva, variando de 2x ao quadrado, portanto, y igual 2x ao quadrado, até y igual
mais x ao quadrado. Ok? Portanto, x vezes mais x ao quadrado. Então, substituímos este limite. Mais mais x ao quadrado menos x vezes 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Não. Portanto, tem que ser... Portanto, ok. Então, quando abrimos parênteses, então fica o integral. Então, temos o integral de menos 1 a 1. Entre parênteses, colocamos toda esta expressão, x, 1 mais x ao quadrado, mais 1 mais x ao quadrado, menos, aqui menos 2x ao cubo, porque isto é 2x ao cubo, e menos este soma, menos 4x ao quarto, fechamos parênteses, dx. Então falta determinar o integral deste polinômio, mas este trabalho é bastante simples, quer dizer, pode ser um bocado demorado, mas não é grande coisa. Portanto, eu vou agora então, deixar para vocês e agora nós vamos para então outra vez vamos para o texto. Então, a parte restante que eu vou explicar é integrais duplos em coordenadas polares. Então, é o seguinte. Vamos considerar uma função f, também definida numa região D. Então, integral duplo da função f sobre a região D pode ser escrita em coordenadas polares, de modo integral duplo sobre D', onde D' é a mesma região D, mas escrita ou definida em coordenadas polares. Portanto, D' é a definição da mesma região em coordenadas polares. Agora, em vez de f, temos que escrever f de r cosseno θ, r seno θ, porque r cosseno θ é igual a x e r seno θ é igual a y, de acordo com as regras das coordenadas polares. Agora, aqui é obrigatório colocar jacobiano de mudança das coordenadas polares, que é r, e depois de r de θ. Este R é importante, porque, em princípio, teoricamente, em matemática há várias mudanças de coordenadas e sempre quando nós escrevemos uma fórmula de mudança das coordenadas, aqui tem que sempre estar presente o jacobiano, o determinante da matriz jacobiana desta mudança das coordenadas. Neste caso, este jacobiano é R. Portanto, para passar para coordenadas polares, em vez de f de xy, temos f, então, estas fórmulas que representam x e y, e dx de y tem que ser substituído por dr de θ, coordenadas polares, multiplicado pelo jacobiano R. Pronto. E quando é que coordenadas polares são úteis?
Coordenadas polares são úteis quando nós estudamos regiões que são limitadas por circunferências, arcos das circunferências e também segmentos radiais. Portanto, nestas situações é realmente útil utilizar coordenadas polares. Vamos agora considerar, antes de começar, vamos considerar um exemplo, determinar a massa de uma lâmina de equações y entre menos x e x, x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 4 e que tem densidade ρ igual a x raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Portanto, a massa da lâmina tem este aspecto. É o integral duplo sobre d, com função integranda esta função ρ, que é esta raiz quadrada de x de y. Agora, qual será o d? O d é limitado por estas equações. Então, y entre menos x e x, e então aqui temos circunferência de raio 2. Portanto, então vamos ver. Eu vou tentar agora fazer um desenho. Portanto, aqui temos x e y. Aí temos uma condição que y varia entre menos x e x. Portanto, aqui temos estas duas retas. Portanto, aqui temos, vou escrever, então aqui temos x, aqui temos y, aqui temos reta y igual a x, e aqui y igual a menos x. Que y entre menos x é y maior ou igual que menos x, menor ou igual que x, é todo este ângulo, toda esta parte. Portanto, agora temos circunferência, então eu vou desenhar a circunferência de raio 2. Portanto, temos, circunferência, isto vou ter que apagar. Então, novamente. Não, talvez não. Vou fazer de modo seguinte. Então. Pronto, então também não. Então. Uma circunferência. Portanto, aqui temos a circunferência de raio 2. Portanto, 2 menos 2. Y entre menos x e x. E também ficamos dentro da circunferência. Portanto, a nossa região D tem este aspecto. Então, aqui já podemos concluir que R entre 0 e 2, fica entre 0 e 2, em coordenadas polares. E aqui θ, ângulo θ, é menos π sobre 2. E aqui θ é igual a π sobre 2. Portanto, este D, portanto, D' em coordenadas polares, então, em coordenadas polares, D' tem equações R entre 0 e 2 e θ entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Portanto, agora regressando para a nossa matéria, o integral vai ser em coordenadas polares, pode ser escrito integral sobre D'. Agora, esta
f, que é o nosso arro, tem que ser escrito. Esta raiz quadrada é de facto r. Nós sabemos esta fórmula. Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado em coordenadas polares é igual a r. Portanto, este em vermelho, função integranda, escrevemos como r. Em azul, dx de y é substituído pelo jacobiano r de θ. Portanto, sempre a função integranda tem que ser escrita em coordenadas polares e dx de y tem que ser substituído por r de θ. Agora, r vezes r fica r ao quadrado. Então, obtemos esta fórmula e, como nós já sabemos que d' é caracterizado por θ varia entre menos π sobre 2 e π sobre 2 e r varia entre 0 e 2. Portanto, escrevemos o integral iterado r entre 0 e 2. Então, a função integrante é r ao quadrado, depois parênteses e integral, segundo integral sobre em ordem a θ. Portanto, agora já é fácil. Integral de r ao quadrado é r ao cubo sobre 3. R ao cubo sobre 3, onde r varia entre 0 e 2. Portanto, 2 ao cubo é 8. E fica 8 sobre 3 menos 0. Portanto, em vez de parênteses, estes parênteses são iguais a 8 terços. Portanto, aparece este integral 8 terços, integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. A amplitude é π, então, o comprimento do intervalo. Portanto, vai ser 8π terços. Pronto, o fim do exercício. Pronto, então vamos terminar agora a nossa aula.